Se por dentro da trajeto. Se cair na prova alguma coisa desse tipo, já estão sacando, já estão sabendo, né? Que maldade ficar causando problemas de vocês, mas sei lá, essa CESP é maldosa mesmo, né? Então eu já vou passar para vocês, agora vocês já sabem como é que acontece a morte intra-hospitalar. Não estou falando de diagnóstico de morte em local de crime. Não estou falando de diagnóstico de morte da pessoa que está se afogando lá na praia de Piatã. Um cara que caiu da moto e não sabe se está sobrevivendo. Que vai lá um médico, dá os primeiros socorros, que vai lá a SAMU, dá os primeiros socorros. Agora vamos falar do diagnóstico de morte em situações externas, extra-hospitalar, certo? E aí que a maioria das questões caem aí. A maioria das questões caem justamente nesse estudo aqui, sobre medicina legal. O cara pode até botar o pano, né? Porque se... Não, tem SAMU, né? Se tem sinais de vida, tem SAMU. É SAMU. Né? Mas o rabecão... Não, o rabecão só quem chama é o perito. Aí o perito chama o rabecão, o perito criminal. Se ele tem condições, pelo exame perinecroscópico, de... Olha, esse cara vai suspeitar que está... Ele não vai afirmar que está morto, ele vai suspeitar. Tanto é que quando ele chega, ele pode até mandar para o ML. Mas lembra daquele artigo? Tem que se aguardar 6 horas. O médico legista. Cadê o artigo? Aqui. Isso está no Código Processual Penal. Aqui. O artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas após o óbito. Por que aqui 6 horas? Porque é o tempo que você tem que, digamos assim, reavaliar se realmente aquele cadáver apresenta aquelas condições. Agora, professor, o cara está sem a cabeça. Vai precisar esperar? Salvo se o perito, agora não é mais uso, é o, né? Se o perito, pela evidência dos sinais de morte, julgar que possa ser feito antes daquele prazo. Então o cara está com o corpo todo carbonizado lá. Eu sou legista, eu vou dizer, não, esperar 6 horas, quem sabe daqui a 6 horas ele volta, ressuscita. Não. Não vai acontecer isso. Então tem provas muito evidentes de que a morte já está estabelecida, né? Sim, meu querido, desculpe você. Assim, que é obrigatório. Quando a infração penal, está no código, quando a infração penal deixar vestígio, é obrigatório o exame de corpo de delito, independentemente da confissão do acusado, direta ou indiretamente. O exame de corpo de delito direto ou indireto. Está no Código Processual Penal, é obrigatório. Morte violenta, obrigatório ter perícia criminal. É uma ação penal incondicionada, né? Incondicionada. Agora, tem termos novos aqui, muitos termos novos. Mas eu vou tentar simplificar para vocês. Eu quero que você só pegue, eu acho que pode, provável que vai cair. Certo? Mas o raciocínio é esse. O raciocínio é esse, seguinte, ó. O cara, quando faz a perinecroscopia, ele vai, perito criminal, ele vai procurar sinais de morte. Para ele ter essa certeza. Entendeu? Então, primeiramente, ele vai lidar com sinais abióticos de ausência de vida, né? Esses são os principais sinais, os abióticos, que o perito criminal, num exame perinecroscópio, vai se basear. E eu acho que é aqui que pode cair uma questão, certo? Ou pode cair uma questão relacionada a livores, ou uma questão relacionada à rigidez. Certo? Mas esses exames abióticos, eu ainda posso dividir ele em 2. Primeiramente, os imediatos. É aquele que, quando o cara está lá afogado,
alguém tem que ir lá acudir o cara, fazer massagem cardíaca, fazer respiração boca a boca para ver se reanima o cara. Esses sinais são os imediatos. Ausência de circulação, ausência de batimento, ausência de respiração. São sinais imediatos. Mas são sinais, é só isso que eu quero que você cara, certo? De probabilidade. Probabilidade. Os sinais imediatos. Então, se cai na prova que o cara foi constatado que não havia respiração, não havia batimento cardíaco, e que era um sinal definitivo de que a morte já era, né, instalada, falso. Por quê? E quem é que define a morte definitiva? Qual é o exame que define? A morte do tronco. Lembre do tronco, não é encefálica. Do tronco encefálico. Do bulbo e da ponte. Aquele recortezinho que eu botei do lado ali. Não. Não. Quando fala morte encefálica, não. O feto anencéfalo. Ele está sem cérebro. Quando fala em morte cefálica, na verdade é morte do cérebro. Mas você pode ter a morte do cérebro e estar vivo. Morte cefálica é morte do cérebro. Mas a morte do cérebro não tira a vida da pessoa. É morte do tronco encefálico, que é o bulbo e a ponte. É o tronco encefálico. O que faz parte do tronco encefálico, o bulbo e a ponte. Professor, que é enfermeira, professor, tem um sinônimo tronco encefálico? Sinônimo tem, eu falei, tronco cerebral. Mas não tem nada a ver com o cérebro. Tronco cerebral é tronco encefálico, que é bulbo e ponte. E cérebro, morte encefálica, é morte do cérebro, que não mata a pessoa. Lembra do vergalhão atravessando o cérebro do cara. Certo? Então são sinais de probabilidade. Aí tem lá esses sinais todos que eu falei aí, parada cardíaca, parada respiratória, não sei mais. Ninguém pode atestar uma morte definitiva na rua. Certo? Essa é a probabilidade. Agora, tem o professor e o perito. Bom, o perito ele pode atestar se ele encontrar os sinais consecutivos. Esses sinais consecutivos aqui do lado, vou passar aqui de verde, esses são sinais que confirmam a morte, certo? Aí não preciso nem fazer o exame do tronco encefálico, porque já se instalou, né? O fenômeno cadavérico está instalado. E desses fenômenos consecutivos, o que eu acho que tem uma probabilidade de cair na prova de vocês é rigidez cadavérica e livores cadavéricos. Eu, inclusive, na apostila só botei isso daí. Certo? Só botei isso daí. Esses outros sinais, chamados sinais transformativos, eles são sinais, a putrefação, né? Tem dois tipos, tem os que conservam o cadáver e tem os que destroem. Pô, depender das condições, se o cara morreu no Alasca, no gelo, o cadáver dele não vai se deteriorar no gelo, vai congelar. Certo? Então, é um fenômeno conservativo, né? Se o cara morreu num ambiente extremamente seco, extremamente ventilado, esse cadáver sofre uma putrefação, mas não vai adiante. Se torna uma múmia. Aí fica aquele aspecto de mumificação. É considerado um fenômeno transformativo conservador, porque conserva alguns sinais, algumas características da pessoa e tudo mais. Agora, se o fenômeno acontece
sem essas condições especiais, ele vai ser destruído mesmo, certo? Vai se tornar cadáver, tal, aquele lance todo, vai virar esqueleto, até esqueletização, certo? Agora tem alguns macetes que eu quero passar para vocês aqui, ó, que eu quero que um dia, se vocês forem ser peritos, já vão chegar bem, Tem alguns macetes relacionados aos fenômenos consecutivos, que ajuda o perito a estimar o tempo, a hora que ocorreu aquela morte. Entendeu? Eu tenho uma ideia. Pelos fenômenos consecutivos, eu posso estimar a hora que ocorreu aquela morte. Eu posso chegar no local ali, daquele cadáver que eu encontrei na rua, eu como perito, vou examinar a rigidez cadavérica, maxilar, cadáver. Tá mole. Quando você morre, você relaxa. Acabou seus problemas, meu amigo. Acabou seus problemas, relaxa. Aí você fica com aquela coisa de que o cara quando morre, que gosta de CSI, que pegou o cadáver tá com a casinha. Pela cara dele, ele estava olhando para tal lugar, pela expressão ele viu uma coisa feia, bonita. Isso é mentira. Não existe. A expressão do cadáver é sem expressão. Ele não esboça nenhum exame no cadáver, não tem mais tônus muscular, né? Não tem mais circulação sanguínea. Não tem expressão. Entendeu? É sem expressão. E a primeira coisa que começa a acontecer, dentre os fenômenos consecutivos, é desidratação, são os livores. A gente vai falar de livores, não se preocupe se o nome livor. Livor são manchas sanguíneas. Seu coração não parou de bater, o seu não, graças a Deus, o do infeliz não parou de bater, o sangue para de circular. Se ele para de circular, ele vai se acumular como lei da gravidade. Vai se acumular pela gravidade. Se o cara estiver deitado assim, o sangue vai descer, né? E vai se acumular, vai formar uma mancha. Como é chamada essa mancha? Livores. Mas vamos ver as imagens que vocês vão, as imagens impactantes, né? Quero que com a imagem você vai lembrar, né? Sinais de morte, abióticos, sinais de ausência de vida, certo? Os imediatos, os consecutivos, os transformativos, que é bem depois. Os imediatos, aqui, o cara vai tentar reanimar esse suposto cadáver, né? Ele está ali tentando reanimar o cara, tal, socorrista, né? Que tem a perda, sinais abióticos, ela percebe perda da consciência, insensibilidade, acorda, o cara não mexe nada, imobilidade, né? Tônus muscular, abolição, né? A face sem expressão, Você sabe o que é relaxamento dos esfíncteres? Não. É do ânus. Tem cadáver que defeca. Tem uma foto aqui, eu não quis botar para vocês não, mas tem um cadáver defecado, né? Porque relaxa os esfíncteres, né? O cara dá choque, o cara não sente nada, né? Tá em inexcitabilidade elétrica. Esses todos são sinais imediatos. Mas lembre-se que só pode atestar a morte a encefálica, né, do tronco encefálico na CTI, certo? Então são sinais de probabilidade. Legal você ter falado essa observação aqui, ó. Foi legal, sinal que você, eu vi você riscando na hora, sinal que a informação passou. Que bom, você viu o que ele falou? Morte. Aqui, ó. Tronco encefálico. Legal. É isso. Quando a gente entende
e ver um ponto. Assim que na prova vai ser. O cara vai botar uma palavra ali, você não vai ler. Uma besteirinha assim, você passa. Mesmo sabendo, você passa. Essa capacidade de observar, lembrar que é importante na prova. Né? Então, mas eu falei que são sinais de probabilidade, e agora temos que falar sobre esses sinais aqui, ó, desses consecutivos, que é esse que vai ajudar você a ser um perito, certo? É esse que vai ajudar você a ser um perito. Desses sinais, assim, né, primeiramente, de imediato, como se tem a parada da circulatória, né, o cadáver começa a entrar num processo de desidratação, né, evaporação tegumentar, que a gente fala. Tegumento, né, é pele, é mucosa, né, tudo que for externo ao corpo, os olhos, tudo é chamado num conjunto chamado tegumento, né? Não é só pele. Então aparecem sinais nos olhos. Aparecem sinais nos olhos que identificam esse processo de morte consecutiva. E tem o próprio resfriamento corporal. E tem os principais aqui, que são livores e rigidez cadavérica, que dá para você estimar. O caso da rigidez, o maxilar é o primeiro músculo a endurecer. Perito criminal. É o primeiro músculo. Parece que sou legista, né? Parece que eu estou falando assim, né? Porque a gente estuda isso. A gente lida com isso. A gente tem que entrar no ML. Olha, eu não quero que você perca muito tempo com esse processo de desidratação. Certo? Porque eu falei, você quer que você perceba os meandros do lance da rigidez, do lance do livor, que é onde você pode estimar o tempo, que eu já vi questão cair sobre isso aí. Certo? Primeiramente, a pele fica pálida, né? Cessou a circulação. Pallor mortis é o nome que existe, né? Não. Pallor mortis. Olha como a pele está bastante pálida, né? Você vai depois saber que os braços vão ficar assim. Né? Sinais de desidratação. Esses sinais podem ser vistos na mucosa, na pele, né? Na opacificação da córnea, certo? Na córnea. Tela viscosa, tem o nome. Eu acho que esses são os dois sinais de mancha negra na esclerótica. Não acredito que não cair, isso não tem muito sentido. Mas são sinais de desidratação que é facilmente percebido nos olhos. Eu não sei estimar para você o tempo desse caso, não. Eu sei estimar na rigidez e no livor e nos livores, que é onde cai mais questão. Né? Agora, o resfriamento retal, né? O termômetro retal, tem uma formulazinha aqui e tal. Mas depende da temperatura ambiente, depende se o cara é gordo ou magro, depende se o cara está usando roupa ou não. Mas assim, nas primeiras 3 horas cai 1 grau. Nas horas subsequentes cai meio grau. Isso até está em equilíbrio, até o corpo está em equilíbrio com a temperatura ambiente. Né? A temperatura ambiente foi 25 graus. Aí o cara estima, temperatura ambiente tal, o corpo está a 37 graus. Aí tira a temperatura, acha lá 30. Né? Então ele estima, pelo decaimento da temperatura, quanto tempo que ocorreu aquela morte. Mas isso aí, eu acho difícil o cara cair isso em concurso. Mas isso não, isso já caiu, essas manchas, esses livores. Livor é uma palavra que vem do latim e significa cor de chumbo, cinzento, que são as cores do sangue quando ele se deposita, desce, parou a circulação, o sangue começa a descer, vai descendo. Se o cadáver tiver de decúbito dorsal, vai descendo para as costas, certo? O sangue não extravasa os vasos,
Ele está dentro dos vasos. Só que se acumulou todo embaixo. Isso aqui é o livor. E o livor tem esse lance, porque chegou lá, tá. Vou mostrar essa foto aqui para vocês. Cadáver de uma mulher, né? Olha as manchas do livor, com todas avermelhadas. Isso aqui não foi porque pegou sol na praia, não. Né? Esse é o livor do sangue acumulado. Exatamente. E locais onde a pressão, né? Obviamente os vasos estão, né? Aqui tem uma marca da calcinha, né? Os vasos estão pressionados, então o sangue não se acumula ali nessas regiões. Então o perito pode dizer assim, inferir até a posição, porque às vezes a pessoa morre, o cara, o assassino, né? O cara que cometeu o homicídio, tira a pessoa do lugar, leva para outro, mas esse sangue aqui ele vai se fixar. Depois de algum tempo, ele vai se fixar, e mesmo que você mude de posição, ele não vai sair mais desse lugar. Entendeu? Aí o cara cometeu o crime, né? Ele vai se fixar, vai engrossando, vai se fixando, vai absorvendo pelos tecidos, e mesmo que você mude de posição, ele já não mais sai do lugar. Isso demora. E aqui, deixa eu mostrar o slide. Tem uma hora que para de fixar, que ele para de se movimentar. Esse sangue, esse aqui que é chamado de livor, certo? Livor cadavérico é isso. Começa a se instalar com cerca de 30 minutos. Com 30 minutos começa a ter os pontinhos dos coágulos, né? Do sangue se fixando. Com 2 horas esses pontinhos agora são manchas. Aumentando. De 2 a 6 horas as manchas já são livores cadavéricos. Professor, quanto tempo leva para fixar? Vou passar o slide para ver que depois de determinada hora fixa, mesmo mudando a posição do cadáver, ele não sai mais do lugar. O cara comete o crime, estava super drogado lá, sei lá, ou comete o crime, mata uma pessoa, cai inconsciente, dorme, no outro dia acorda e vê, porra, que merda que eu fiz, matei uma pessoa. O que é que eu vou fazer? Não vou ser preso, eu vou simular um suicídio. Vou pegar o cadáver, vou colocar ele pendurado pelo pescoço, boto uma cadeirinha embaixo, digo que ele chutou a cadeirinha e se matou. O perito chega lá, vê a cena, enforcamento. Esse cara dormiu, acordou 12 horas depois, certo? Quando o cara acordou, viu essa merda que fez e foi lá simular o... Só que depois de 12 horas, meu amigo, o sangue já se fixou. E se o cara está pendurado e o coração não está mais batendo, onde é que o sangue vai se acumular? Nas pernas, na cabeça, que o cara cortou a circulação aqui, nas braços, na extremidade do braço, desce daqui para baixo. Nunca vai ter essas manchas aqui nas costas. E isso aqui já é uma prova de que não foi suicídio. Entendeu? Eu falei, não, essa pessoa não morreu enforcada. Isso é uma simulação. Não, se terminar de matar, não. Se terminou de matar, e eu falei pra você, a pessoa para, 10, 12 horas, 8 horas, começa a fixar, se não me engano. Se ele imediatamente fizer, não. Aí estão outros elementos que ele vai ter que avaliar.
Às vezes são elementos internos que o legista vai dizer. Que às vezes a pessoa morre asfixiada por esganadura, por asfixia de pressão. E aí vai ter que ver aquelas manchas de Paltoff no pulmão, lembra que aconteceu com o menino Nardoni, né? Tá? Para poder ver se aí o cara simula enforcamento, né? O suicídio, né? Rapaz, olha, lesão de hesitação. Lembra que eu falei lesão de hesitação? Que é o cara tá tentando cortar o pulso, mas tá hesitando, tá indeciso, tá naquele momento que ele não sabe se vai fazer aquilo ou não. Lembra que eu falei? Às vezes você tem o pulso todo cortadinho assim, o cara chega ao período criminal e vê assim, pô, tudo várias vezes cortado, e um corte definitivo lá, né? O cara tá querendo se matar, mas não tá com coragem, entendeu? A hesitação. O suicida passa por esse processo de hesitação. Esses livores podem ser observados também nos órgãos internos. Eu botei aqui um pulmão só para você ver que os órgãos internos também possuem o acúmulo das manchas, né? As manchas. Professor, isso aí não pode ser uma equimose? O senhor não falou que a equimose é um extravasamento do sangue, dos vasos? Não confunde com a equimose, uma imagem assim, uma pancada? Será que foi uma pancada ou será que é um livor? Né? Pode ser, você pode ter um ponto também de livor, né? Aí você pode pensar que foi uma pancada, coisa assim, tem essa questão da extensão. E outra forma é quando o médico faz uma incisão, o legista, né? Naquela área ali. Se o sangue estiver dentro do vaso, é o quê? Livor. Se o sangue estiver fora do vaso, é o quê? Equimose. Porque na morte, eu lhe falei, o sangue não sai dos vasos. Não sai dos vasos. Ele está concentrado, mas estão todos dentro dos vasos. Isso já cai em prova. Como o médico, como diferenciar livores de equimose. Livor começa com os pontinhos na primeira meia hora. Entre meia hora e 2 horas, forma a mancha. Depois de uns 8 horas, a mancha fixa. Aí o cara repare que já dá para o cara fazer uma previsão de tempo de morte. Já dá para o cara fazer uma previsão de tempo de morte. Né? O tempo de morte, a coronatognose, né? Não é muito complicado assim para o perito nos primeiros 3 dias. Depois do 3º dia adiante, meu amigo, é que é difícil o cara estimar a morte. Certo? Daí, vocês já ouviram falar da entomologia, não já? Entomologia, o estudo dos insetos. Na área forense, entomologia, que é o estudo dos insetos. Aquela fauna cadavérica que tem até aquele CSI, Las Vegas, tinha aquele Grissom. Lembra do Grissom, aquele perito do CSI de Las Vegas? Ele só via com inseto, né? O pessoal que trabalha com inseto é entomologista. Esse pessoal, com o uso das técnicas dos insetos, consegue estimar a morte quando elas ocorrem depois de 3 dias, com 30 dias e tudo mais, até mais tempo. Esse pessoal consegue estimar. Sem a entomologia é difícil. Mas até o 3º dia, o perito consegue estimar. Esse outro fenômeno aqui, que é provável também, também um fenômeno que ele pode acontecer, que pode cair em prova, esse fenômeno da rigidez cadavérica, é simples de entender também. Falei a vocês o que? Quando o cara morre, ele fica flácido. Flacidez total. Certo? 2 horas, mais ou menos em média,
começa a rigidez. O cara vai ficar assim, ó. O cara fica tão duro, meu amigo. Até o pinto não fica. O pênis fica também. Enrijecimento. Ó, o cara tá todo enrijecido. Mas isso acontece de vez? Não. Instantaneamente? Não. É um processo que vai acontecendo gradativamente. Começa quando? Começa onde? Começa nesse sentido aqui, ó, nos músculos da face, nas primeiras 2 horas, notadamente na mandíbula. Aqui está a boca, né, do cidadão, aqui na mandíbula, no queixo, no músculo né, na mandíbula, chamado masseter, esse músculo. Quando a pessoa morre, a pessoa vai para os tratamentos, né, da sepultação. O pessoal que cuida do cadáver prende, bota um laço aqui, prende, a boca fica fechada, porque a boca tende a ficar aberta. E se deixar 2 horas assim aberta, a boca não fecha mais. É para sempre não, até cessar o fenômeno da rigidez. Mas leva tempo, isso aí o cara vai ser sepultado com a boca aberta? Não. Né? Leva 24 horas. Leva 24 horas. Esse processo de rigidez. Se instala com 2 horas. Começa no sentido céfalo-caudal, ou seja, nesse sentido aqui, ó. Da cabeça para os pés. Esse fenômeno. Então, se o cara chegou no local, o maxilar tá. Opa, tem menos de 2 horas que o cara morreu. Ou mais do que 24. Porque depois de 24, volta a flacidez também de novo. Certo? É por isso que o pessoal no velório não está mais. Né? Depois de 24 horas volta a flacidez. Por isso que essas empresas de sepultamento tem que ter toda uma preparação para isso. Né? Leva um tempo até fazer a sepultação. Nesse momento, exatamente, leva 6 horas para ele ficar totalmente rígido. 6 horas ele ficou totalmente rígido. Depois dessas 6 horas, começa aos poucos também. Por onde? Pelos músculos menores. De novo, começa a amolecer aqui, de novo, né? O maxilar. Nesse sentido também. Começa nesse sentido também né, da cabeça para os pés, desfazer o processo de rigidez, né, cadavérico. Então o cara encontrou o cadáver, o maxilar duro, o resto do corpo, os membros superiores mole, tem 2 horas que o cara morreu ali. Mais ou menos isso aí. Não tem menos do que 2, não tem mais do que 3, com certeza. Entendeu? Então por aí que ele faz o estudo da coronatognose. Essas imagens estão todas no site Malthus. As imagens são do perito legista Malthus, lá de Brasília, né? São sites que eu já tinha indicado a vocês. Estou fazendo a referência, merecida referência de um trabalho excelente de medicina legal desse profissional, Dr. Malthus. Muitas fotos de medicina legal, muitas fotos. Algumas bastante chocantes. Então é por aí que o perito analisa a rigidez, certo? Por aí que ele pega da prova. Olha, pega da prova. Eu vou botar a questão para você ver. Você vê que se é. Olha aqui. Deixa eu ver se foi essa aqui. Ó, essa aqui você ainda não vai responder, tá chegando perto. Aqui já dá para você responder uma coisa, que é o livores cadavéricos.
2012, aqui, ó. A certeza da morte pode ser constatada pela observação dos fenômenos que surgem no corpo a partir do óbito. Tais fenômenos são divididos didaticamente em vitais, negativos, aqueles que podem ser imediatos ou consecutivos, né? E os transformativos, aqueles que vão destruir ou conservar. Certo? Agora ele está dizendo, pode se exemplificar, respectivamente, ele está pedindo um exemplo desses vitais negativos, um exemplo do transformativo. Ele joga aqui, livores cadavéricos, perfeito, fenômeno consecutivo, formação das manchas, tá. E outro, autólise, que vou falar, que faz parte do fenômeno transformativo, que já é uma destruição, autolise, né? Lise é quebra, né? Autoquebra, quando a sua célula começa a se destruir propriamente, ela já não vai servir para nada, ela começa a se destruir, né? É um fenômeno destrutivo. Certo? Agora, tá vendo uma questão de livor? Né? Tá vendo a questão de livor?